Olá, meu irmão, minha irmã. Desejo sinceramente que a paz de Deus já tenha encontrado morada dentro do teu ser e que você já possa estar desfrutando dessa paz maravilhosa, que independe dos problemas que você está enfrentando, das lutas que você está travando, mas a paz de Deus, ela é soberana, né? Está acima de todas essas coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa vida, ela tende a ocupar boa parte do nosso dia. A nossa vida cotidiana, que eu digo, é os nossos afazeres, os nossos compromissos, as nossas obrigações. Tudo isso fruto das escolhas que nós estamos fazendo para nós mesmos na nossa vida. E muitos, nem tanto pelas escolhas que fizeram, mas estão vivendo a escolha que os seus pais fizeram, né? Porque quando um pai, às vezes, é irresponsável, uma mãe também, coloca filho no mundo, e esse filho meio que fica sem escolhas, né? Recai sobre ele o legado dos pais. Então, ele tem muitos compromissos, muitas obrigações, mas por uma questão apenas de sobrevivência. Mas aqueles que tiveram uma sorte, vamos dizer assim, de nascer dentro de um lar, onde a família ela respondia àqueles critérios padrões, né? Medianos, a figura de um pai, de uma mãe, a figura de um casal comprometido com a criação dos filhos, portanto, cheio de obrigações para poder criar uma família, né? Mas foi por escolha, né? Hoje em dia nós estamos vendo muito frutos, pessoas como consequências, né? Frutos de irresponsabilidades, de relacionamentos sem compromisso. E hoje em dia as pessoas estão meio que perdidas, né? As suas escolhas já não são verdadeiramente as suas escolhas. Eu creio que uma grande massa do povo, ele pensa que escolhe, mas na verdade quem escolhe por ele é a mídia. São os formadores de opinião que, através de processos bem elaborados, assim, bem estudados, né? Ele usa a psicologia, né? Para poder manipular a tua mente e fazer com que você pense que está escolhendo, mas na verdade você foi induzido àquela escolha. Então a escolha é um processo interessante. Muitos escolhem sabendo o que estão escolhendo, uma grande massa escolhe achando que sabe que está escolhendo, mas está apenas respondendo à doutrinação que recebeu, né, dos formadores de opinião, e alguns não têm direito nenhum de escolha. Mas vamos lá, não importa qual o grupo que você se enquadre. Embora tem uns que nem sabem exatamente a qual grupo ele se enquadra, né? Mas não importando ao grupo, existe uma chave que te liberta de todos esses paradigmas, né? Existe uma chave que te liberta, mas até essa chave é interessante, né? Até essa chave o homem conseguiu falsificar. Nós sabemos que um produto legítimo, ele atende a todas as expectativas que você tem sobre ele quando você lê o anúncio, a propaganda, o manual.
Mas se for um produto original, ele tem o compromisso de te dar o retorno daquilo que ele prometeu, até mesmo para salvaguardar, né, o seu bom nome. Mas o que é falsificado, ele não tem compromisso com garantia, não tem compromisso nem com o nome, porque ele nem usa o nome dele, ele está falsificando algo que é legítimo. Mas o falsificado é fácil, ele é de fácil acesso, de fácil aquisição. Mas existe uma chave que pode te libertar de toda a prisão que te impede de ter a liberdade de escolher, seja ela qual for. E o nome dessa chave é. Alguns podem até saber o que eu vou dizer, né? Mas o nome dessa chave é Cristo. Não Cristo figura, né? Não Cristo, aquele do ritual, não. O Cristo verdadeiro. O Cristo essência, palavra de Deus. Aquele Cristo que trouxe uma mensagem poderosa, poderosa. Essa mensagem tem tanto poder, mas tanto poder, que os maiores sábios do mundo, as maiores doutrinas de sabedoria do mundo, seja o budismo, né? Seja aquelas doutrinas do hinduísmo e qualquer mente iluminada, seja qualquer doutrina, vamos abranger as doutrinas iluminadas, a doutrina que faz do homem um ser participante, integrado do meio ambiente, do mundo que ele vive. A doutrina que faz o ser humano ela desenvolver a sua mente, o seu intelecto, o seu psico, né? A sua capacidade mental, de tal forma que você começa a tomar, você começa a se apropriar de poderes que, ora, para muitos é sobrenatural, mas é muito natural para aquele que tem a mente desenvolvida. Mas o que eu quero dizer é que a chave Cristo, ela jamais poderia ser contestada pelas maiores mentes. É claro, a falsificada pode ser contestada por qualquer sábio, por qualquer iluminado que existiu ou existe. A chave falsificada é o Cristo do sistema religioso. É um Cristo que eu não posso nem chamar de genérico, porque senão eu estaria ofendendo, né? Remédios que têm as suas propriedades garantidas, né? Que funcionam, mas ele é apenas genérico porque ele não está sob o poder daquela indústria química que cobra o olho da cara, né? Por isso ele é chamado genérico. Mas ele tem lá todos os seus componentes, né? E atende, né, nas necessidades, né? Agora, eu já vi falar de um similar. É um nome novo que inventaram aí. Similar. Coisa similar. Ah, isso daqui é a peça boa. Não, isso é similar. O similar quer dizer, não, ele até dá para dar uma encaixada lá. Quer dizer, não tem nada a ver de original e também não tem nada a ver de genérico, que é como um original, mas feito, né, de uma forma que possa ser acessível às pessoas. Não. Esse similar aí, ele é enganador. Ele finge que é, né? Você vai lá, compra bem mais barato, porque comprou uma peça que finge que é, coloca lá onde você quer consertar alguma coisa, vai fingir que consertou, vai funcionar um pouco e vai quebrar. Isso é a mesma coisa
O Cristo do sistema religioso é um Cristo similar, é um Cristo falsificado, um que promete muito e não cumpre nada. É um que a única coisa que faz é a parte do ritual. Faz você orar, faz você cantar, faz você ir na igreja, faz você dar dinheiro, mas não evolui a tua mente. Muito pelo contrário, te coloca dependente. Ou seja, então nós poderíamos dizer aqui que o Cristo do sistema religioso, ele poderia ser chamado de crack. Eu não diria nem de maconha ou cocaína. Porque eu já ouvi muitas pessoas que disseram que fumaram maconha e pararam. Que disseram que aplicaram ou cheiraram cocaína, mas pararam. Mas esse crack, ele é terrível. Ele destrói. Ele destrói a mente, destrói a pessoa como um todo. E é o que é esse Cristo do sistema religioso. Se você passar 40 anos no sistema religioso, quando você sai de lá, você vê que você não desenvolveu nada. Não acrescentou, não agregou, não te ajudou em nada. Mas quando você sai e toma consciência, né, da verdade, você vê que aquele tempo lá que você teve é como se você estivesse no caminho do vício do crack. Porque ele só te destruiu, ele degradou você. Mas eu vou dizer, irmão, vamos deixar esse Cristo droga, né? Porque é falso. Vamos falar sobre o divino, o verdadeiro, aquele que Deus enviou. E Deus enviou para crescimento, para libertação. Porque o verdadeiro Cristo, ele tira você da autoridade de qualquer homem. Ele tira você de qualquer autoridade, seja ela do que tipo for. Ele te dá uma liberdade mental a nível dos homens mais iluminados, desde que você aceite o Cristo verdadeiro. Porque você passa a ser um ser, apesar de ser parte de um todo, mas você passa a ser um ser único, aquele ser que Deus deu um nome no mundo verdadeiro, no mundo espiritual. E lá você tem um nome. E aí você passa a ser aquilo pelo qual você foi criado para ser. Tem muita gente que está sendo tanta coisa. Você está sendo tanta coisa. E você não sabe que você jamais foi você mesmo, a não ser quando você era criança. Quando você nasceu, você foi programado para ser um ser quase, quase um Deus. Só não porque você está aqui na Terra, um ser de carne. Mas existe um trecho numa palavra que fala que Jesus Cristo ora falando com Deus, falando assim: nós somos um, eu estou em ti, né? Assim como tu está em mim. E eu estou neles, falando daqueles que se converteram, assim como eles vão estar em mim. Tem uma parte que Cristo fala assim, até, eu me santifico neles. Mas isso vai fugir do entendimento de qualquer pessoa que já não está trilhando o caminho da espiritualidade. Então eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos. A chave que te dá liberdade para viver a verdadeira vida, mesmo estando preso num corpo de carne aqui, o nome dela é Cristo o verdadeiro, que hoje é o Espírito Santo. Mas você está num Cristo mentiroso. Muitos estão saindo dele e descobriu que estava no engano e agora está começando a dar os primeiros passinhos do seu desenvolvimento como um ser, como um iluminado. Serás um ou uma iluminado.
Eu não posso dizer um ou uma, porque o iluminado não tem sexo, não tem gênero. O iluminado é um ser espiritual. E nós independemos dessa carcaça, porque dentro de nós existe um ser espiritual. Existe um ser espiritual em cada um de nós, meus irmãos. Mas tem muitos que se deixaram moldar, né? Hoje já não sabe nem mais quem é. Muitos pensam que sabem. Muitos assumem assim, figura de intelectual, figura assim de religioso, figura até de mundano, figura de uma pessoa moderna, contemporânea. São tudo papéis. Papéis de um teatro que alguém colocou em você. Isso não é você. Essa roupa não é tua. Esse personagem não é você. Como eu queria que muitos pudessem entender que está apenas representando um personagem. Sabe por que muita gente entra para a igreja, coloca aquela roupa de santo, coloca aquela roupa de crente, assume aquela postura de crente, aquela gravidade e tal, e passa anos, e de repente, quando sai, a primeira coisa que, por exemplo, a mulher faz é cortar o cabelo, aí vai botar uma maquiagem, colocar uma roupa diferente, ela se sente livre. Por quê? Porque aquilo era um personagem, não era ela. Não era ela. Era um personagem. Nós somos o que nós temos dentro de nós, e não aquilo que nós mostramos ser. Isso é hipocrisia, você mostrar uma coisa que você não é. Eu tenho, assim, notado ao longo dos anos, assim, em muitos lugares que eu fui, eu conversava com as pessoas. E quando eu conversava com as pessoas, eu notava que muitas delas não acreditavam no que eu estava falando. E eu falava, como é que é possível, né? Eu estou falando a verdade para a pessoa, estou demonstrando meu sentimento sincero e ela não acredita. Sabe por quê? Porque ela está à volta com tantos mentirosos, tantas pessoas falando mentira, e ela aprendeu a falar mentira, então ela mente. Ela mente no que ela é, ela mente no que ela diz, ela mente, 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 mente. Representa, tem gente que tá no emprego, trabalhando, e todo o tempo que está lá no trabalho, representa um personagem. Quando chega em casa, ele tira aquilo, relaxa. Tem muita gente que está possuído por um demônio. Perdoe, meu irmão, minha irmã, falar dessa forma, né? Mas o que te faz ser uma pessoa diferente são demônios. São esses demônios que Cristo expulsava. Demônios que dava à pessoa, né, uma expressão que não era a original, não era a essência da pessoa. Aí Cristo fazia o quê? Ele tinha esse poder, ele era tão iluminado assim que ao chegar, ele limpava esses demônios e as pessoas passavam a ser o que elas eram. E aí ele falava, agora vai, seja livre, seja salvo, né? E você está precisando ser salvo, meu irmão, minha irmã. Você está precisando deixar esse personagem. Sabe aquela vozinha que fala dentro de você? Sabe, eu não sou isso. Eu não concordo com isso. Isso não me traz paz. Isso não me traz felicidade. Mas eles ficam te falando, não, vai chegar a felicidade, vai chegar a paz. Mas nunca chega. São enganadores fazendo com que você se engane e engane outras pessoas. Tem pai, tem marido, que nunca foi verdadeiramente conhecido pela esposa. Tem esposas que nunca verdadeiramente foram conhecidas por seus maridos. E tem pais que nunca foram conhecidos pelos filhos. Mas sempre fica assim uma dúvida. Porque o que é falso, ele sempre deixa passar alguma coisa assim que não convence. Aí a esposa nunca se sente segura com o marido nunca se sente seguro com a esposa, os filhos nunca se sentem seguros com os pais. E passam também a ser
outros personagens, outros atores dessa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo falava que a verdade nos libertaria. Tem uma parte na palavra que fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nós sabemos que Cristo falou, muitas pessoas viviam na sombra porque não enxergavam direito. E muitos conheciam assim a verdade, assim como que num espelho embaçado, assim, que você também não enxerga direito. E a pessoa, quando não enxerga direito, ela não consegue definir as coisas. Ela não pode dar uma definição precisa de nada. Mas o Senhor prometeu, mas vai chegar um dia que eu vos falarei a verdade. E aí conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade é essa. É que a maioria das pessoas está vivendo um personagem, aprendeu, vendo artistas, vendo personagens, e sem ele perceber, ele passa a representar aquilo. Vendo pessoas que ele admira e acaba até idolatrando, e acaba na sua vida imitando aquelas pessoas. Mas não é você. Aí a gente fala, né? Como é que você vai fazer para se limpar de todo, pegar teu guarda-roupa assim e tirar todos os personagens? Tirar a fantasia da bruxa, do bruxo, tirar a fantasia do duende, tirar a fantasia do, do anão, do gigante, do policial, do prisioneiro. Existem tantas fantasias dentro do teu armário e você precisa jogar tudo fora. Sabe o que você precisa? Você precisa abrir teu armário e pegar fantasia por fantasia e jogar no fogo. Um fogo que queima vindo do Espírito Santo e vai queimando, e vai queimando. E quando você abrir aquele armário assim, que ele vai ficar vago, você limpa a poeira assim e vai colocar lá uma roupa que combina com a tua realidade. Você vai se dar conta que é uma roupa branca. Por que branco? Branco é só um significado, porque no branco você enxerga uma pequena partícula de sujeira. Você tem que ter uma roupa que dê para você enxergar quando alguma sujeirinha está tentando assim, se acomodar no meio do teu ser. Meu irmão, minha irmã, faça um esforço. Tenta viajar por essas palavras que eu estou falando aqui. Tenta viajar. Isso dá realmente assim. Se você começar a exercitar a tua mente, a tua capacidade mental, que ela é maravilhosa, Deus deu para todos. Mas tem muitos que delegaram o ato de pensar, que é um ato divino, delegaram a outros homens, a um sistema religioso, a um ministério, a homens que não conseguem pensar nem para eles. São servos de outros servos, que são servos de outros servos, e por fim são servos de Satanás. O mais graduado é o servo de Satanás, que vai fazendo servos, e vai fazendo servos, e vai fazendo servos, e aquele mundo de servos. Está na hora de parar com isso. Está na hora de você ser resgatado por Cristo, que vai te dar liberdade. Você, além de não depender, você tem que evitar qualquer sistema religioso. Você não pode jamais pegar a tua capacidade divina de pensar e entregar isso a ninguém mais. Ninguém. Está chegando dias que você não poderá mais falar. Você não vai poder falar. Já chegou para muitos. Até para mim mesmo, eu fiz um vídeo aqui acerca da marca da besta e eu fui censurado aqui. O YouTube
tirou meu vídeo do ar, censurou, porque não se tem o direito de falar coisas acerca de assuntos, né? Não se pode falar nada diferente do oficial. Então você já não tem mais o direito pleno de expressão, a menos que você, né, atenda lá a verdade que imporam para você. Ou seja, a partir do momento que você não possa se expressar livremente, você já perdeu a sua liberdade de expressão. Hoje eu sinto que, tanto na sociedade e no sistema religioso, já era assim, você não podia se expressar e não podia pensar, porque tudo já vinha pronto para você. Como faz, como não faz, como interpreta, tudo pronto. Você não pensava. E vem para a sociedade e também muitos querem formar a tua opinião. Muitos querem dizer para você como não faz, o que compra, o que deixa de comprar. Você tem que se libertar. Liberte-se do aprisionamento mental, porque a tua mente, ela é um poder divino que Deus te deu e você não está usando. Eu creio que qualquer um aqui que desse uma ferramenta preciosa na mão de alguém para ela poder usar, e ela pegasse, por exemplo, um relógio caríssimo que marca muito tipo assim, de medidas, né? E você pegasse aquele relógio e começasse a usar para pregar um prego, eu acho que ninguém ia ficar satisfeito. E Deus não te deu uma mente martelo, nem um prego para ser pregado. Deus te deu uma mente que é um equipamento caríssimo, maravilhoso, e você não está usando. Aí você fala, não, mas eu sou simples, você está ofendendo a Deus com isso. Mas, meus irmãos, você precisa da chave verdadeira, a chave que é Cristo, o Cristo verdadeiro, para poder se libertar, para você poder começar a fazer escolhas que sejam suas. Porque você vai pagar o preço pelas escolhas dos outros. Virá o dia da tua morte e você passou a tua vida inteira sem fazer escolhas próprias, podendo fazer. Você quer pagar esse preço? Amados e amadas, eu só tenho uma coisa a dizer. A luz é Cristo. A chave preciosa, a chave que tem poder é Cristo, mas o verdadeiro. E é disso que você precisa. É disso que todos nós precisamos para crescer. E vou falar mais. Eu comecei esse vídeo falando que as coisas da nossa vida pegam todo o nosso tempo. Você acorda, já tem um monte de coisa para fazer, principalmente as mulheres, né? Um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para preparar. Aí depois você tem um trabalho, chega lá, tem um monte de coisa que não faz parte da tua vida, mas você ganha para fazer aquilo e faz. Então você vende a tua energia, a tua vida, a tua saúde para aquela empresa para poder fazer aquelas coisas. Quando você sai de lá, volta para casa, já está quase sem energia, mas continua com coisa para fazer. Sabe por quê? Você está meio que no automático. Você está no automático dessa vida. E essa vida está consumindo, quer dizer, essa vida não. Esses afazeres estão consumindo a preciosa vida que você recebe todos os dias. Começa a pensar a respeito disso e procura a chave que abre todos os mistérios. A chave que te liberta. Mas foge da chave falsificada, porque essa só serve para fazer o quê? Para te colocar um pouquinho mais de carga. Ah, você tem que trabalhar lá? Trabalha mais um pouquinho e me traz dinheiro. Ah, você tem que trabalhar lá? Não. Arruma um tempinho para vir trabalhar aqui também no templo, fazendo alguma coisa. A chave falsa, ela não te liberta. Ela só promete, 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 mas ela te aprisiona mais. Estão assim, ó. Os sistemas estão todos assim, para te aprisionar. Seja livre em nome do Senhor Jesus, o verdadeiro. Amém.